Bom, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência entre os idosos. São cerca de 35,6 milhões de pessoas em todo o mundo. O crescimento da incidência da doença na população idosa praticamente dobra a cada 20 anos. A previsão é que o número de doentes de Alzheimer chegue a 65,7 milhões em 2030 e 115,4 milhões em 2050. A atividade intelectual e exercícios físicos são as principais medidas preventivas. Eu vou conversar agora com a geriatra Márcia Regina Braga, que vai falar mais sobre como identificar a doença. Boa tarde. Boa tarde, Marja. Muito obrigada pelo convite. Como identificar a doença? Olha, Marja, nós temos que prestar atenção nas pequenas alterações. É verdade que essas alterações, no primeiro momento, o paciente chega dizendo assim, eu estou esquecido. Né? Mas existe, muito frequentemente, uma perda benigna que não se trata de Alzheimer. Mas quando começa a haver esquecimento da panela no fogão, quando ele começa a repetir a mesma atitude ou a mesma fala frequentemente, contar a mesma história, fazer a mesma pergunta, que oração, fechar janelas e portas e num momento seguinte sai para fazer uma compra, não consegue voltar para casa ou esquece o que foi fazer, né? Esses são sinais bem importantes da perda de memória e indícios de Alzheimer. Identificou, né? De uma demência. Que tem o Alzheimer, qual o primeiro passo? A procura para identificar necessita de diagnóstico. 3 profissionais estão hoje qualificados para fazer o diagnóstico de Alzheimer, né? O médico neurologista, o geriatra e o psiquiatra. Os 3 certo? Profissionais que devem ser procurados para que tenham um diagnóstico. Para diagnóstico de Alzheimer. Com esses sintomas. A gente sabe que 14% das demências são demências que são passíveis de correção, não são por Alzheimer, certo? Então, nós temos que procurar outras condições que são reversíveis de demência. Depressão, hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, enfim, uma série de condições que nós podemos corrigir e aquele quadro de perda cognitiva é corrigido também. Né? Isso é importante. Tratamentos. E aí, identificou-se que está com Alzheimer. As formas de tratamento, inclusive, que está disponível para a população de forma gratuita. Pois é. O Ministério da Saúde disponibiliza 3 medicações, né? Bem como a doutora Gladys mencionou, existem medicações adequadas para cada fase, né? O principal é o diagnóstico precoce, porque na medida em que se trata precocemente, nós não conseguimos a cura do Alzheimer, porém nós conseguimos protelar a progressão dessa doença, nós conseguimos retardar a evolução dessa doença. E muito importante a gente lembrar da abordagem não farmacológica também. Né? Todo médico e todo profissional ligado a essa área precisa reforçar a necessidade de uma abordagem familiar. É importante que esse paciente tenha os hábitos bem demarcados ao longo do dia, né? A noção de escuro, claro, dia, noite, as refeições no horário correto, o quarto ventilado, certo? A atividade física, a importância do afeto, da segurança junto ao meio em que ele está, né? A importância de reviver as memórias passadas, as recordações por meio de fotos, da música. Olha como é o exemplo da dona Loli, né? E do seu Erno. É bem isso que a gente precisa fazer, para que ele se sinta seguro, para que ele tenha também as condições associadas tratadas, como depressão, diabetes, hipotireoidismo, outras coisas que possam estar piorando a condição do Alzheimer, certo? Gente, é muita coisa importante para ser dita sobre Alzheimer. Eu quero agradecer a presença da doutora Márcia, mas eu acho que já esclarecemos alguns pontos importantes, tanto na matéria quanto na presença da doutora Márcia. E é um assunto para a gente retomar em outras oportunidades do nosso quadro de saúde. Muito obrigada pela presença. Obrigada.